Irmãos, nós vamos hoje começar uma sequência. Provavelmente vai durar uns 5, 7 domingos, por isso que eu não vou ter muita pressa hoje. Uma sequência de palavras que falam do mundo. Então, é uma série chamada Desmascarando. Não é isso não. Desmascarando o mundo. Então, eu vou falar algumas coisas. Já vou avisando os irmãos que essas palavras desses domingos não virão em tom de pregação. Elas serão passadas em atmosfera de ensino. Amém? Então, se os irmãos estiverem aguardando uma emoção, você sair daqui chorando, talvez, eu espero que você chore, né? Algumas coisas, né, que o Espírito Santo fala, mas não vai ser nada muito emocionante. Talvez seja, não sei, né? O Espírito que sabe. Mas a intenção aqui é informativa. É formativa e informativa. Para que nós sejamos um corpo, que estejamos situados no nosso tempo, saibamos as coisas que estão acontecendo, não sejamos pegos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele virá como ladrão. E é interessante que quando a gente vê que ele vai vir como ladrão, a gente imagina que os cristãos, os filhos de Deus, serão pegos de surpresa. Irmãos, ele virá como ladrão para aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm o Espírito Santo. Porque aqueles que têm o Espírito Santo vão falar, olha o que está acontecendo. Eles têm uma visão clara, porque conhecem a palavra. Então, logicamente que o dia exato, a hora que ele vai vir, a gente não sabe. E quem fica marcando data aí está viajando, porque não existe isso daí. Aliás, isso é a característica de uma seita. Uma das características de uma seita é a gente que fica marcando data para a volta de Jesus. O que a Bíblia nos ensina é que nós estejamos preparados. O livro de Apocalipse foi feito para isso. Ele foi escrito para isso, para preparar aquele povo aguentar o que estava acontecendo. Porque estava acontecendo uma perseguição naquela época. Um tal de Epifânio estava acabando com os cristãos, irmãos. Estavam matando os cristãos, estava os acusando de injustiças. Tem alguma coisa, eu estou gritando aqui, não estou ouvindo o meu som. Está abafado alguma coisa assim? Está estranho, né? Está sem brilho. Não sei se está faltando bateria aqui. Está tudo certo? Bem. Está meio abafado, né? Como se estivesse falando sem brilho, né? Bom, queridos, isso é problema de músico, irmão. Músico tem esse negócio. Então, assim, o livro de Apocalipse foi escrito para uma igreja que estava sendo perseguida. Então, foi um livro que nós fizemos aqui uma sequência de vários domingos, né, falando sobre Apocalipse. Né, foram 7 domingos. E conta o seguinte, a mesma história. A redenção do povo de Deus, a proteção do povo de Deus e a salvação do povo de Deus. Então, é uma palavra, não é uma palavra para botar medo, é uma palavra para botar confiança no nosso Senhor e no projeto que Deus tem para nós, amém? Então nós estamos aqui num período bem curtinho, de, 70, 80 anos, alguns que, né, não sei se alguns vão durar tudo isso, mas esse é o tempo que nós temos de tomarmos as nossas decisões e de nós aprendermos sobre as coisas do futuro, para que nós, quando chegarmos no tempo certo, nós não sejamos pegos de surpresa e façamos aquilo que Deus está nos treinando para fazer, que é governar, amém? Bom, irmãos, nós vamos falar de mundo aqui. Hoje, o tema é o seguinte, para os irmãos entenderem e anotarem aí. A série é Desmascarando o Mundo, amém? E hoje especificamente é o idealizador que se oculta por trás do sistema. Ô, irmãos, orem por mim. Guerra aqui, viu? Oxa. O idealizador que se oculta por trás do sistema. Então nós vamos ler um texto, começar com esse texto. Vamos lá, o primeiro texto está em João, capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, 31 e 32. Está aí o texto. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu,
quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quem disse isso? Quem falou isso? Quem, irmãos? Então Jesus aqui, Deus, Jesus é Deus, amém? Sabe das coisas. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Então ele está dizendo o seguinte, que quando agora ele chegou, Jesus chegou aqui à terra, começou o quê? Um processo. Um processo de julgamento de quem? Do mundo. Então a gente precisa entender o que ele está falando aqui. E ele dá uma esperança. Qual a esperança? Que quando eu for levantado, ou seja, quando eu for crucificado, eu atrairei todos a mim mesmo. Quando ele for levantado, ele atrairá. Então, ele foi levantado, foi morto, e foi levantado mais ainda, atraindo todo mundo para cima. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é um processo. Quando Jesus falou isso, ele provocou talvez uma decepção, irmãos. Por quê? Porque os apóstolos, eles não tinham muita ideia de todo o plano como nós temos hoje. Eles não tinham lido as cartas do apóstolo Paulo, não tinham lido sobre Hebreus, não sabiam. Eles estavam com Jesus, alguém poderoso, que andava sobre o mar, que curava cegos. Mas eles não sabiam exatamente qual era o plano. Para muitos lá, Jesus era um Messias somente que viria resgatar o povo de uma condição de subserviência política. Tanto é que dizem que Judas era tão envolvido com essa ideia de libertação política, que quando ele percebeu que não era nada disso, ele traiu tranquilamente. Depois ele viu que ele fez uma besteira, tal, chorou amargamente, mas não se arrependeu. Mas ele estava convicto daquilo que ele acreditava. E que ele acreditava? Que Jesus era um político, alguém que viria para libertar o povo da opressão romana, não como Deus, Salvador, aquele que iniciaria uma nova geração de filhos de Deus. Então, nesse momento, queridos, talvez houve uma decepção, porque ele diz o seguinte: chegou o momento de ser julgado o quê? O mundo. Tem até uma música, né? Uma música antiga que fala assim: meu mundo caiu. Fala para o teu irmão assim: o mundo será julgado. Julgado e condenado. É bom que você saiba disso. Esse julgado quer dizer o pacote inteiro. Então é o seguinte, queridos. Quando eles ouviram Jesus falando isso, falaram assim: uau, e agora? O mundo vai ser julgado. Nós estamos lutando aqui por um cara que vai nos liderar para transformar esse num mundo melhor. Até tem as músicas evangélicas que falam assim: faça o mundo melhor. Como assim faça o mundo melhor? Se esse mundo vai ser julgado. E aí, o que eu tenho visto, irmãos? Muitos cristãos que entraram de cabeça, de coração, de alma, de espírito, estão vivendo a vida do mundo e não sabem o que é o mundo. Canções como essa que nós cantamos: não sou do mundo eu não sou, não significa nada. Irmãos, o Senhor Jesus veio aqui, não veio para transformar esse lugar num lugar legal. O planeta Terra não é Éden. Aqui é um lugar que é um lugar de passagem, e nós vamos ser julgados, e isso vai ser transformado, mas da configuração que está aqui, não vai continuar. Então, se a tua base, presta atenção no que eu estou falando aqui, se a tua base é este mundo, então você está colocando a tua eternidade, a tua vida, numa base absolutamente ruim. Por isso que eu decidi falar sobre o mundo.
Será que nós sabemos o que é o mundo mesmo de verdade? Logicamente que depois ele dá a esperança, ele diz assim, olha, eu vou julgar o mundo, mas quando eu for levantado, eu vou levantar vocês também. Ou seja, quando ele for levantado, ele começou a ser levantado na cruz. Fala para o teu irmão assim, para uma pessoa ser levantada para reinar, primeiro ela precisa ser levantada na cruz. Só pode reinar quem vence a morte. E é o que ele fez. Ele foi levantado na cruz e agora foi levantado, e nós com ele seremos levantados para quê? Para reinar. Agora, e nós vamos aqui ver, irmãos, que há uma proposta, aqui ele se propõe, na Bíblia inteira, a mostrar o que é o mundo, para que nós sejamos como chama quando a pessoa? Descontaminada de uma coisa chamada mundo. Por quê? Nós nascemos irmão, vamos lá. Nós nascemos recebemos toda a influência cultural Quantos aqui reconhecem que você tem contaminação do mundo, que você nem sabe? Quantos aqui provavelmente falam assim, mano, tem algumas coisas que eu sou mundano e eu não sei. E qual o problema, irmãos? O problema é que o teu mundanismo, o meu mundanismo, impede o avanço da obra de Deus. Na minha, na sua vida. O que é mundanismo? É a mentalidade mundana. Agora, existe uma mentalidade que está por trás da mentalidade mundana, que chama-se Satanás. Fala para o teu irmão assim, Satanás. Bom, irmãos, vamos lá. Vamos primeiro estudar o que é o mundo. A Bíblia usa, no Novo Testamento, a palavra cosmos. Cosmos, para mundo. O problema, irmão, é que essa palavra cosmos, ela vai mudando de sentido conforme o contexto. Então, dependendo de como que ela está dentro de uma frase, ela tem um sentido diferente de outros. E nós vamos ver isso aqui muito claramente. A Bíblia, o Novo Testamento, ela usa a palavra cosmos para 3 situações. Originalmente, a palavra cosmos, bem lá na raiz, ela tinha um significado meio nada a ver assim, com o que se tornou depois, mesmo na época antiga. Cosmos significava coisa legal, assim, coisa organizada, coisa bonita, né? E significava beleza, ornamentação. Mas depois a palavra cosmo, ela ganhou 3 sentidos, e nós vamos aqui trabalhar com um sentido. Mas eu quero diferenciar para que você não... Toda vez que você lê a palavra mundo, essa palavra mundo tem muitas vezes na Bíblia, muito, muito, muito. Só que na hora que você lê, você fala, esse mundo aqui é tal mundo, esse mundo é tal mundo, esse mundo é tal mundo, amém? Então vamos lá. Mundo é usado como universo das coisas criadas. Por exemplo, você fala assim para o teu irmão assim, tudo que se pode tocar é chamado de mundo. Então, por exemplo, o planeta, as árvores, os rios, os prédios, a lua, as estrelas, tudo que é físico é chamada de mundo. Tem a ver com o mundo físico. Então, muitas horas na Bíblia você vai ver essa palavra em Atos. Eu quero que os irmãos vão passando os textos. Atos 17, 24 diz assim, mas o Deus desse mundo, e tudo que... O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Mateus 13, 35. A criação do mundo, em outros lugares a criação do mundo. João 1, 10, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Está falando de Jesus. Marcos 16, 15, ide por todo o mundo. O que está dizendo ide por todo o mundo? Todos os lugares físicos, todas as ruas, todas as praças, todas as casas, todos os países, todas as cidades. Então, tem vezes que a Bíblia chama de mundo o que é físico, o mundo inteiro. Muitas vezes ela se refere ao planeta, simplesmente Terra, mas muitas vezes ela se refere ao mundo, todo o universo,
físico, o mundo que foi criado, o mundo físico criado. Existe o mundo espiritual criado também, que é os anjos, foram criados, mas não são mundo físico, e tem o mundo físico. Está muito complicado? Espírito Santo. Tem uma outra palavra, tem um outro sentido que a palavra cosmos, que é mundo, é usada. Ele tem um sentido duplo. Fala das pessoas. Então tem vezes que fala das pessoas, do modo geral. Quando você fala assim, e aí, quem foi no seu aniversário? Aí você fala para a pessoa, cara, estava muito cheio. Foi? Todo mundo. Ou seja, todo mundo, planeta inteiro. Não, foi todo mundo que era para ir. Está falando o quê? De pessoas. Então a Bíblia, quando ela fala o mundo, muitas vezes ela está se referindo às pessoas, do modo geral. Por exemplo, o mundo não o conheceu, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o quê? As árvores, Ele amou os rios, as pedras. Não, Ele amou as pessoas. Então, muitas vezes a Bíblia chama de mundo as pessoas, do modo geral. Os bons e os maus. Amém? Mas tem vezes que quando fala mundo, está falando só de pessoa, mas está falando de pessoa ruim. Ou pessoa que precisa sair do... Então, outro texto. Eis aí vai o mundo após ele, para que o mundo creia. Isso é João 17, 21. E também Cosmos fala, dentro desse aspecto de pessoas, fala de pessoas do mundo. Pessoas que não são de Jesus. São homens separados de Deus. Portanto, presta atenção que eu vou falar, olha para mim. Homens separados de Deus, portanto, são pessoas hostis a Deus. Então, ele vai chamar de mundo pessoas que são hostis a Deus, ou são inimigas de Deus. Né? Nós fizemos um culto esses dias, aí uma pessoa denunciou a gente por estar fazendo culto, por estar levando alimento para as pessoas. Então, são pessoas que são hostis ao povo de Deus. Se infiltram no meio do povo de Deus, se fingem de povo de Deus, mas não são povo de Deus. E alguns são hostis mesmo, são hostis mesmo, são contra mesmo, odeiam o povo de Deus, se pudesse acabar com o povo de Deus. E nós vamos ver isso muito, irmãos, pessoas que odeiam o povo de Deus. Daqui em diante vai começar a aparecer muito, vai ter muita manifestação, irmão. Daqui em diante, irmão, quanto mais você se posicionar pelo lado de Deus, mais você vai ter uma reação de gente que é hostil. Porque, deixa eu falar uma coisa, irmão, só abrir um parênteses. O povo de Deus jamais, presta atenção, vai aceitar ser subjugado por qualquer tipo de opressão. Tá certo que vai ter momento que a gente vai ser oprimido mesmo, não vai ter jeito, vamos ter que fazer reunião mesmo, só como nós fizemos semana passada. Mas isso é inevitável. Agora, o fato de ser inevitável não quer dizer que nós vamos aceitar numa boa. Então, a pessoa é que nem uma pessoa que é violentada. Vê um violentador mais forte, pega a pessoa e vai lá e violenta aquela pessoa. O que a pessoa que está sendo violentada precisa ter na cabeça depois que acontece aquilo? Que aquilo que aconteceu, porque o diabo fica colocando que é culpa da pessoa, né? O que a pessoa precisa entender que ela resistiu, isso já é suficiente para ela ficar em paz. Eu não aceitei isso. Então, daqui em diante, irmãos, fala para o teu irmão assim, quanto mais você se posicionar pelo lado de Deus, mais o mundo vai te perseguir. Então, esse mundo no sentido de pessoas. Mas nós não vamos tratar disso hoje, nós vamos tratar de um outro tipo de mundo, mas vamos continuar aqui. Então, essas pessoas hostis, Hebreus 11, 38, homens dos quais o mundo não era digno. Está dizendo o seguinte, que Deus ia colocar pessoas aqui nesse planeta para pregar o Evangelho. São pessoas que o mundo, que essas pessoas ruins não mereciam. Então, fala para o teu irmão assim, toda vez que você pregar o Evangelho, e a pessoa rejeitar o Evangelho, naquele momento, ela se coloca nessa modalidade de homens dos quais o mundo não é digno. Né? Nós somos os homens dos quais o mundo não é digno.
Homens, João 14,17 que diz que o mundo não pode receber. Ou seja, o mundo, pessoas mundanas não conseguem entender a Deus. Fala para o teu irmão assim, se você não consegue entender a Deus, o teu raciocínio é do mundo. Hebreus 14, 27 diz, não vou lá dou como... Perdão, é João mesmo. João 14, 27. Não vou lá dou como dá o mundo. A paz, né? Ele está falando da paz aí. A paz que ele dá é uma paz que o mundo não pode dar. Ou seja, as pessoas malignas não conseguem dar paz. 15 e 18. Se o mundo vos odeia. Fala para o teu irmão assim, não se engane, o mundo te odeia. E aí, irmãos, é grave isso. Por quê? Porque a gente tem amigo no mundo. A gente tem amigo que é do mundo. Amigo não, colegas, né, conhecidos, parentes, que são do mundo. Só que não se engana, irmão. O mundo, mesmo não sabendo, odeia o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo incômodo. Eu me lembro, irmãos, que toda vez que eu sou convidado para uma festa, que eu vou na festa, as pessoas ficam incomodadas com a minha presença. Numa festa onde está rolando umas paradas feias, enquanto eu não vou embora, as pessoas não ficam em paz. Acho engraçado. Por que convida então, né? Porque é um enrosco mesmo. Tem uma pessoa, e aí a pessoa fica com você e fala, desculpa aí, falei um palavrão, eita, não sei o que lá. E fica assim, porque é um negócio chato, porque você está lá incomodando aquela situação. Então, se você costuma ser amiguinho do mundo, tranquilo, mas saiba que o mundo não é amiguinho teu. Eu já vi gente chamar assim, eu preferia a época que eu era lá eu preferia, porque lá eu fumava maconha, ninguém falava. Lógico, tudo maconheiro, vai falar o quê? Maconheiro vai falar... Os caras, era um circo de maconheiro, como os maconheiros vai tá ótimo. Aí eu cheguei na igreja, aí as pessoas ficam me controlando, não ficam te controlando, irmão. Elas ficam, quando você sai da curva, você sai da curva. Você fica com outra cor, você fica diferente, você fica com outra cara, com outra unção. E aí as pessoas percebem. É um bando de fofoqueiro. Não, irmãos, não tem como. As pessoas falam assim, você viu, irmão? Eu vi ele lá, meu doidão, saindo da biqueira. Uma vez eu falei, mano, falaram que você está saindo da biqueira, maluco. Ele falou, não, eu estava evangelizando. Estava evangelizando. Você olha assim, cadê o chiclete, né? Não tem chiclete, né? Amém? Só que agora nós não vamos lidar com esses caras. Talvez depois, nas próximas, nós vamos lidar com essa questão das pessoas do mundo. Mas vamos lá. Importante, irmãos, é você ir olhando, observando e vendo se você não é. Amém? Se hoje você descobrir que você é do mundo... Então, eu não vou falar muita coisa sobre você, então eu vou falar sobre o que a Bíblia diz. Mas se você sentir, eu acho que eu sou do mundo. Então, hoje, eu vou fazer um apelo aqui para você aceitar Jesus, amém? Bom, vamos lá. O que eu vou falar, irmãos, é também a palavra cosmos, mundo, mas é um sistema, e esse sim é o grande inimigo, é isso que o texto primeiro que nós lemos, Jesus fala, eu vou julgar esse negócio chamado mundo. Esse negócio chamado mundo não é uma pessoa, não é o planeta, não é os rios, não são os rios, as montanhas, é um sistema chamado mundo, que provavelmente tenta diariamente, a cada minuto, nos enredar, nos tentáculos, nos pegar e nos transformar naquilo que eles são, mundo.
Para que na hora que o mundo fosse julgado, presta atenção, fala assim, você não será julgado, mas o mundo será julgado. E se você estiver dentro do sistema do mundo, você dançou de alegre. Uma vez chegou 2 rapazes, 2 irmãos, falaram assim, pastor, a gente tem um negócio para falar para o senhor, é meio assim chato, a gente está muito incomodado, porque a gente está com um complexo de culpa muito grande. Fala, querido, o que foi que aconteceu? A gente precisa pedir perdão para o senhor. O senhor está lembrado aquele dia lá? Já fazia alguns anos que o senhor foi dar uma carona para a gente, e o senhor chegou assim para a gente e perguntou, vocês não estão com um bagulho aí dentro da bolsa, vocês não estão com um negócio aí não, né? E aí nós falou assim, não. Falei, já comecei a ficar endemoniado. Então, a gente estava carregado, pastor. A gente estava voltando, aí encontramos o senhor na rua. Falei assim, muito legal isso. Agora imagina, irmão, se eu tomo um enquadro, os caras de menor, que é de menor, né, com DI mesmo, de. E eu, aliciador, né? Ia até explicar que focinho de porco não é tomada, ia me lascar. Fala para o teu irmão assim, se você for pego dentro do mundo, você vai junto. Que ele está sendo julgado e condenado, e você vai... Então é o seguinte... Esses domingos aqui é para você entender o que é o mundo, o que não é o mundo, para você sair fora. Aí depois você não vai falar assim, ninguém me falou como que era o mundo. Vamos lá. O que é esse mundo que nós vamos falar? É o mundo das esferas dos bens. Bens. Grana, coisas, talentos, fama, riquezas, poder, influência, contatos, autoexaltação, exaltação de pessoas. Isso é o mundo. Eu acho incrível que muitas vezes a gente percebe dentro do sistema da igreja, pessoas, por exemplo, tentando subir de cargo, tentando fazer coisas, tentando fazer... O que é? Sistema mundano dentro da igreja, dentro daquilo que tinha que ser algo livre do mundo. Quantos aqui já teve um colega de trabalho que tentou passar a perna em você, tentou puxar seu tapete? Quantos aqui já fizeram? Então, eles estavam o quê? Seguindo a filosofia do mundo. Que é quem pode mais. Fala para o teu irmão assim, está escrito no livro da Bíblia do Satanás. Quem pode mais chora menos. Aí tem umas outras frases, né? O que é achado. Aí tem a complemento agora. É com expansão. Aí esses dias aí falaram assim, achado não é roubado. A mulher estava pagando no supermercado, na fila do supermercado, ela deixou cair um galo não, 50. Aí a mulher que estava atrás, falou, meu... Aí ela ficou tudo contente, né? Ela falou assim, obrigado. A mulher falou, não, meu, achado não é roubado. Eu falei assim, mas esse dinheiro é meu, deixa cair. Meu, achado não é roubado. Eu falei, essa é a tua filosofia? Aí é doida, né? Aí ela seguiu a mulher no estacionamento do supermercado, foi até a mulher chegou. Aí a mulher pegou as sacolinhas que ela estava cheia de coisa, carne, vinho, não sei o quê,
colocou no chão para abrir o porta-mala. Ah, o que é isso? Ah. Quando que ela chegou em casa, meu, põe 50 aí, viu? Dançou. Essa é a filosofia. As filosofias, vantagens, prazeres, sentimentos, ideias mundanas que são vazios, apesar de serem vazios e transitórios, excitam as nossas mentes, os nossos desejos e nos afastam de Deus. Esse é o mundo. Por exemplo, Deus nos deixou o Espírito Santo, amém? Para nos alegrar, amém? Para a gente entrar na brisa. Aí o que o diabo inventou? Cachaça, droga. Para quê? Que é a forma de brisar as pessoas. Deus inventou o amor matrimonial. Aí Satanás inventou a imoralidade, que é a forma do mundo de lidar com sexualidade. Por que algumas coisas do mundo são bem aceitas? Porque elas são uma imitação barata daquilo que é verdade, daquilo que é real. Mundo. E essas coisas são obstáculos à causa de Cristo. Irmãos, nós estamos lutando por uma causa. Aqui nós não estamos lutando para crescimento de igreja, para aumento de reino humano, para construirmos prédios, levantarmos arrecadação. Não, irmãos. A nossa luta aqui é por uma causa. Qual a causa? Pregar o Evangelho, mostrar para a humanidade inteira que nós somos salvos, que nós podemos ser salvos do mundo. Quem está entendendo o que está sendo falado? Então, 1 João 2,15, ele diz, as coisas que há no mundo, a sua concupiscência, 3,17, Mateus 16,26 diz, se ganharam, que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Dá para entender, irmãos, que o mundo, ele é colocado no outro lado da balança para a nossa alma. Então, algumas pessoas por causa do mundo, algumas não, muitas, por causa do mundo, perdem a sua... Vamos lá? Algumas pessoas por causa do mundo perderão a sua alma. Fala para o teu irmão assim, o que você vai escolher? Que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 1 Coríntios 7,31, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Eu não estou lendo os versículos inteiros, porque é muita coisa. Então, estou mostrando, nesse aspecto, o sistema mundano. Esse aspecto de cosmos como sistema mundial, ele não se aplica somente a coisas, a valores, a coisas valiosas, ouro, prata, carro, casa, iate e fama. Ele se aplica também a valores morais e espirituais, ou valores imorais. 1 Coríntios 2,12 diz, o Espírito fala para o assim, Deus tem um Espírito. Qual é o Espírito de Deus? Espírito Santo. E a Bíblia fala que o mundo também tem um Espírito. O que habita em você é o Espírito Santo ou é o Espírito do... Nós estamos passando, irmãos, uma época em que Deus está se manifestando e está acontecendo que nós estamos começando a observar quem tem o Espírito de Deus e quem tem o Espírito do mundo. Porque aquele que tem o Espírito do mundo segue o esquema do mundo. Se todo mundo fica com medo, o mundo fica com medo, a pessoa do mundo ela fica também. Você está entendendo, queridos? Vai ter uma hora que vai aparecer o anticristo, e ele vai se manifestar, aqueles homens e mulheres de Deus vão falar assim, olha lá, o anticristo, olha tu. Não vai ter assim, você acha que ele é? Você acha que ele não, irmão? Vai ser um negócio assim, quem é filho de Deus? Fala assim, ixi, o cara é filho do mundo. O cara é o filho do cão, né? E aí, irmãos, quando você fala isso, olha lá,
o anticristo, eita, o anticristo, o amor, olha lá, o anticristo. Ele falou, não é que é mesmo? Rapaz, é ele mesmo. Aí você, trouxão, evangelizador, bobão, vai falar assim, o cara é o anticristo. Os caras vão falar assim, hã? Você vai falar assim, o anticristo. Os caras do? Hã? Ah! Teoria da conspiração. Mas está evidente. Agora, e a marca na testa que eles estão falando, porque se você não tiver a vacina, você não pode andar, comprar no supermercado. Aí, não, nada a ver. Pô, tem que estudar a Bíblia. Isso aí é o seguinte, é uma coisa boa para todos, para que tenha um controle da nossa, sabe, só pessoas ignorantes que não aceitam. Isso aí é um benefício para a humanidade. Mas esse cara não, ele é uma pessoa boa. Ele está organizando. Você viu, olha como está tudo tranquilo agora, depois que ele assumiu o poder. Irmãos, eu tenho visto, nesses dias, pastores, absolutamente alucinados, assim, deixando de pregar o evangelho, deixando de se reunir, deixando de falar aquilo, ou de cuidados das pessoas, deixando de visitar doentes, irmãos. Nessa quarentena, eu fiz 3 ofícios fúnebres. Aí eu ficava olhando assim de longe, a pessoa do lado do caixão. O que as pessoas fazem no caixão? Filho, parente, mãezinha querida, fulano, e passa a mão, né? Aí depois chega assim, pastor, obrigado por ter vindo. Cara, deixa eu falar uma coisa aqui, cá entre nós. Eu fiz um voto de nunca tocar numa pessoa morta. É um voto, uma coisa minha. Mas o que as pessoas que tocarem mortas já tocaram em mim? Pastor, eu não vou poder mais tocar, porque se morrer, irmão, toca, abraça, beija. E se eu pegar a doença? Eu visito hospitais, mas eu sou pastor, visito hospitais. E você, irmão, presta atenção, é rei, é sacerdote. Nós somos levantados, não para ser, tem um cara lá que você põe lá no lar, ele é pastor, ele que é a profissão dele, é bombeiro, ele que se lasque. Não, irmãos, todos nós somos sacerdotes, todos nós somos salvadores, todos nós somos levantados para entrar nas encruzilhadas e arrancar as pessoas dos dramas delas. É impossível um pastor só fazer toda a obra. Você é a manifestação da graça do Senhor sobre a face da terra. Se você não se manifestar, Cristo não se manifesta, porque Ele deu essa incumbência de manifestar-se através de você e de mim. Isso sou um tanto fanático, sim. O espírito do mundo, a sabedoria desse mundo, capítulo 3, 19, capítulo 7, 31, a aparência desse mundo, as paixões desse mundo, Tito 2,12. Adjetivo cósmicos, mundanas. 2 Pedro 1,4, a corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 2,20, as contaminações do mundo. 1 João 2,16, 17, tudo que há no mundo. A concupiscência, a soberba, coisas que passam. Amém? Então, cosmos são 3 significados básicos. A terra material, o mundo material, o universo. Segundo, pessoas sobre a terra, bons e maus. E as coisas da terra, a ideia clássica de sistema organizado. Então aqui, irmãos,
Presta atenção no que eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou colocar para vocês agora uma coisa que eu chamo de mapa mundi. Eu pedi para os irmãos lá fazerem, muito obrigado. É o mapa mundi de como hoje o mundo está configurado. Amém? Esse é o mapa mundi desse mundo, não planeta, não terra. O planeta é redondo, tem mares, é azul, muito bonito. Agora, o mundo que eu vou mostrar é o mundo que Jesus vai julgar. É esse sistema. Vamos lá? Coloca para mim. Por que eu coloquei em forma de pirâmide? Não tem nada esotérico aí, não. É como que vai afunilando e o número de pessoas vai se tornando cada vez menor. Então, aqui está a totalidade do sistema chamado, que a Bíblia aqui agora nós chamamos de cosmos, mundo, ou sistema mundial. Amém? 90% da população que está inserida nesse contexto está aqui embaixo. É uma faixa bem grande. Esse povo, queridos, esse povo aqui trabalha, estuda, ganha o seu ganha-pão, faz as coisas que tem que fazer. Se os irmãos tiverem com dificuldades, arrumem lugar aqui no meio que tem, viu? Se tiver com dificuldade de ver aí. 90% é a população trabalhadora, pagar seus impostos, vive tranquilamente, fica apavorado quando é assaltado, quando perde emprego fica desesperado também, é uma turma que passa necessidade. Outros são um pouquinho melhorzinho, que trabalha mais, se dedica mais, mas aí está 90% da população. Amém? Provavelmente aqui quase todos nós, ou todos nós fazemos parte desse povo. Isso está falando de mundial. Depois, irmãos, acima da população vem o quê? As corporações. Vocês perceberam, irmão, que fechou todo o comércio, fechou tudo, mas as lojas americanas ficaram abertas. Os camelôs que estavam na rua, veio o Rapa e tirou. Mas as lojas americanas ficaram abertas. Porque fizeram um mandato de não sei o que lá. Por quê, irmãos? As corporações, elas estão também apavoradas agora. Por quê? Porque não está tendo fluxo para comprar. Mas as corporações são os conglomerados. Por exemplo, Ambev. Falando de Brasil, né? Ambev. Os caras dominam o mercado de bebidas. Quem tenta se levantar, cai. É esses caras, Coca-Cola, tal, bebida. Então, tem na área automobilística, é uns caras que podem ir lá falar com o presidente. Vocês viram lá essa semana? Os caras falam assim, ô presidente, e aí? O presidente, eu não sei o que fazer. Aí leva lá para o juiz. Entendeu? É uns caras que tem cacife para falar assim, para pedir uma audiência com o presidente. Esses caras aí, corporações. Então, os caras que mandam. Na hora da quebradeira, está começando uma quebradeira geral, tudo pequeno, tudo explode tudo, esses caras continuam. Porque eles têm cacife, eles têm dinheiro. Esse é o sistema, esse é o nosso sistema, o sistema mundial. Depois, em cima dele, vem os governos. Os governos que fazem a lei. Muitas vezes, essas corporações, elas cooptam o governo. Então, há uma simbiose. Dependendo do tipo de governo, eles influenciam mais ou menos. No Brasil, irmãos, as corporações e o governo são muito entrelaçados. E não adianta, tem um lá que não concorda, não adianta. Tem um que não concorda, mas todo mundo está junto e misturado. Então, quem se levanta, cai, viu, irmão? Presta atenção, quem se levanta, cai. Quem se levanta contra as corporações, dança. Porque as corporações que colocam o cara lá em cima e tiram o cara de cima. Quando eu falo corporações, eu falo corporações de indústria, corporações de mídia. Eu estou mostrando para vocês, irmão, o que é o mundo. Para quem não sabe aqui, para quem nunca ouviu isso daí, isso aqui é o mundo. E aí acima, quando eu falo acima, é aquele que exerce autoridade sobre. Amém? Então, acima dos governos estão quem? Os bancos. Vocês perceberam, irmão, que no Brasil não tem quase banco? É uma meia dúzia. Por que não surgem milhares? Porque existe uma reserva de mercado. Então, os bancos, eles mandam e desmandam.
Eles que financiam, eles que tiram. O sistema bancário é ultra poderoso. E quando eu falo sistema bancário, não estou falando do Brasil, não. Estou falando um sistema bancário mundial, onde ligam os bancos centrais do mundo todo. Amém? Então, quem aqui duvida que os bancos mandam? Eles aumentam juros, eles abaixam juros, eles determinam se vai ter fome, qual o nível de fome, o quanto que eles vão ajudar, o quanto que eles vão se ajuntar com o governo para poder controlar a população. Por isso que há uma tentativa muito grande de estabelecer que dinheiro físico suma do mercado. Para quê? Para que os bancos possam exercer a sua autoridade mais eficazmente. Ora, se não tem dinheiro físico, o sistema bancário tem que ser acionado. Tem como você guardar dinheiro? Você vai ter que guardar dinheiro no banco. Então, quem tem o dinheiro, que manda. E vai fazer ingerência sobre a igreja, sobre tudo. Sistema bancário. Acima deles estão esses negócios que você acha que talvez nunca ouviu falar, talvez em filmes você viu isso daí. Você fala, tem coisa de filme, pastor. Isso é coisa, não, isso não é coisa de filme, isso são agências de espionagem, agências de informação. Esses caras aí, ó, CIA, BND, MSS, ABIN é a mais fraquinha do Brasil. ISS, Mossad dos judeus, KGB, MI6, são as agências de informação. Esses caras, eles colocam presidentes, eles tiram presidentes, eles destroem a reputação de uma pessoa, eles constroem a reputação. Vocês perceberam que tem gente que você não conhece e de repente é famoso? De um dia para o outro, você fala assim, oxe, o cara é famosão. Famoso, como que o cara é famoso? Porque eles levantam, eles destroem. Se eles decidirem, por exemplo, no Brasil, vou contar uma coisinha que aconteceu no Brasil esses dias, há um tempo agora atrás. No Brasil, tinha uma quadrilha. Pressão. Tem todo um sistema ligado a esse sistema mundial. Dentro desse sistema, imagina, 5 caras é assaltante de banco. Aí, um desses assaltantes de banco, é daqueles caras que na hora da partilha fica quebrando pau. Fica brigando, que eu tenho mais direito, eu me arrisquei mais. Esse cara vai no boteco, enche a cara e começa a falar, fizemos tal assalto lá, isso aqui. O que os outros fazem? Os outros ficam sabendo que esse cara está fazendo assim, o que eles fazem? Some com o cara. Foi o que aconteceu no Brasil. O Brasil tinha todo um esquema, tem uma turma lá que começou a roubar demais, foram tirados. Entendeu? Então é usado o sistema para tirar, colocar quem eles querem. É assim. Acima deles estão as sociedades secretas. E se você faz parte de alguma sociedade secreta, se tem alguém aqui que faz parte de alguma sociedade secreta, maçonaria e afins, sabe de uma coisa. Se você está dizendo aqui, fala assim, nada a ver, pastor. Isso não é nada a ver, é um pessoal que se junta para... Então, sabe o seguinte, que no nível que você está, você não sabe de nada. Você é um trouxão. Você está num nível que você não é informado de nada. Porque nos níveis superiores, sim. Aí ele sabe qual o plano geral e ele está conectado com o plano geral. Sociedades secretas. Eles comandam, irmãos. Porque esses caras de sociedades secretas, eles já estão... Esse já é um nível que começa a mexer com coisa sobrenatural. Eles já mexem com coisa sobrenatural. Acima deles, aliás, acima não, junto... São algumas famílias mundiais que comandam. Eles falam assim, eu acho que está tendo muita gente no planeta, vamos fazer um negócio para diminuir a quantidade de gente. Demorou. 2 palitos. Tem um país lá que está se dando muito bem, ele está ficando, é um país livre, vamos fazer o seguinte, vamos derrubar esse país, ele estava indo muito bem, daqui a um tempo eles vão ser o dono da comida mundial, vamos acabar com eles, vamos derrubar eles derrubam. Que eles têm que manter o controle, porque eles precisam continuar ajudando. Famílias importantes. E acima desses,
Eu nem vou falar o nome dessas famílias, tá? Para não dar problema. Mas são famílias, depois você pesquisa. E acima desse, é uns caras, é umas pessoas sem corpo. Forças do mal. São seres sem corpo, que vai ter um tempo que vão falar que são extraterrestres, não tem nada a ver com extraterrestres, são demônios, que comandam, e nós vamos, pelos textos, ver aqui. Então, vocês estão entendendo, irmãos? Esse é o mundo. Esse mundo. Um detalhe. Todo esse sistema é contra a igreja de Cristo. Todo esse sistema é contra Deus. Todo esse sistema é contra a liberdade individual. A liberdade de ir e vir, a liberdade de escolher o que você vai comer, o que você vai fazer. Todos eles apostam e investem pesado numa unificação mundial. Todos eles. É o chamado globalismo. Esse é o mapa mundi. É o sistema de fama, de artistas, de cultura, tudo que eles puderem fazer para acabar com a família. Presta atenção, irmãos. Quem almoçou com a família hoje? Na hora que você estava lá almoçando, você conversou de algumas coisas, você assistiu algum filme, você, em geral, as famílias quando se juntam, falam, você viu lá o cara. Então, a família, quando está junto, elas promovem o quê? Sabedoria. Um avisou, filho, eu fiquei sabendo que você está a fim de comprar não sei o quê, você acha que é momento de comprar isso daí? Então, alguém que é em família, ela está protegida, porque onde há sabe o conselho, há prosperidade. Então, esses sistemas, eles destroem a família, querem destruir a família. Isso que nós estamos fazendo, nós estamos aqui conversando, irmão, só o fato de nós estarmos conversando com isso e está sendo transmitido, já é um problema sério. Porque nós estamos aqui conversando sobre um assunto, irmão, que mexe, que atrasa o processo que esse povo tenta estabelecer. Pastor, quando começou isso? Sempre foi assim. A gente vê os caras levantando a Torre de Babel, fazendo uma sociedade, somos poderosos, Deus vai lá e desfaz. Então, eles são limitados porque é o seguinte, toda vez que eles tentam ir além do que Deus planejou, eles caem. E sempre foi assim, sempre vai ser até o dia que Deus vai falar, tá bom, agora é a vez de vocês. É a hora do fim, para partir para aqueles últimos 7 anos que a gente sabe que tem na Bíblia. Olha isso, Efésios capítulo 6, 12, está mais para diante, mas eu resolvi colocar aqui também. Efésios 6, 12 chama de demônios, os demônios de dominadores de si. Como chama, irmãos? Dominadores desse mundo tenebroso. Qual o mundo tenebroso? O mundo espiritual? Não, o mundo espiritual e físico tenebroso. O mundo desse sistema de controle, de domínio, de opressão, que é tenebroso. Esse mundo tenebroso. Bom, irmãos, 2 pontos aqui a gente precisa anotar. Desde que Adão resolveu desobedecer a Deus, o mundo, a disposição do mundo, é hostil a Deus. Amém? Tem alguma dúvida a respeito disso, querido? Em 1 Coríntios 1, 21 diz assim, o mundo não o conheceu. O mundo odiou-a. Está falando ele se manifestou ao mundo. Fala assim, Jesus... Fala para o teu irmão, Jesus se manifestou ao mundo. E o mundo fez o que com Jesus? Odiou ele. Fala para o teu irmão assim, se o mundo odiou Jesus, e Jesus habita dentro de você, o mundo te odeia. Pastor, é para mim ficar com ódio do mundo? Não, irmão, você não tem que ter ódio do mundo, você tem que ter cuidado do mundo. Ódio não resolve nada. Você tem que ficar esperto com o mundo, prestar atenção no mundo. Mundo das facilidades. Aí vamos lá, mano, 2 minutos a gente pá. Então, esse é o mundo. Vamos lá, a gente vai, não precisa casar. Esse é o mundo.
O mundo não pode receber o Espírito da verdade. Pastor, mas no mundo, as pessoas do mundo elas não recebem o Espírito da verdade, não. Porque o texto diz que o mundo não pode receber o Espírito da verdade. Em João 7,7 diz, as suas obras são más. As obras de quem? Do mundo. Tiago 4,4 diz, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ah, meus amigos, a minha... Não, irmãos, no mundo você não tem amigo, no mundo você tem campo missionário. Você é salvador do mundo. Porque se você for do mundo, você não consegue salvar. Se você for o cara que mora no prédio pegando fogo, como é que você vai salvar? Tem que vir o bombeiro para entrar no mundo. Deus deu, irmãos, a capacidade da igreja invadir o inferno. A Bíblia diz que as portas não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno. Irmãos, o que é porta? Porta é aquele negócio que fica na entrada. O que a porta faz? Impede a entrada. A Bíblia diz que a porta do inferno não aguenta a pressão da igreja. Para quê? Para que a igreja mexeria na porta? Para arrombar a porta e entrar no inferno. Então, irmãos, o lugar da igreja é no inferno. Oh, Jesus. Pastor, a igreja tem que entrar no inferno. Só que a gente entra no inferno, resgata as pessoas do inferno, tira a pessoa do inferno e leva para fora do inferno. Mas como que a gente entra no inferno? Então as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas o inferno não é o lugar para onde as pessoas vão, não, irmãos. O inferno é o lugar onde as pessoas estão. Ah, mas para onde elas vão? Elas vão para um lugar chamado Lago de Fogo. A Bíblia diz que Deus vai pegar Satanás, os mundanos e o inferno e vai lançar tudo no Lago de Fogo. É um lago bem grande, né? Porque tem gente, muita gente vai para o inferno. Imagina o inferno inteiro sendo lançado no Lago de Fogo. A Bíblia diz que o inferno será lançado. Depois você estuda isso daí. Quantos aqui antes, quando estava no mundo, falavam assim, mano, não aguento mais, essa vida está um inferno. Que inferno, irmãos? Inferno é qualquer lugar, fala para o teu irmão assim, inferno é qualquer lugar longe de Deus. Irmãos, pega essa sabedoria, por favor. Vai ser muito útil. Eu estou dando risada para não fazer cara de apavoramento. Vai ser muito útil para você saber, irmão, disso que eu estou falando. Por quê? Porque Jesus diz isso, irmãos. Meu reino. João 18,36. João 18,36. O que ele falou? Meu reino não é desse mundo. Eu tenho visto algumas doutrinas surgirem. Irmãos, a gente entender que cada um de nós tem uma esfera de atuação na sociedade política, que nem a pastora Carmen pregou há um tempo atrás, na área política, na área de artes. Nós temos que nos situar dentro do mundo, estrategicamente, de uma forma que a gente possa se utilizar das oportunidades que nós temos para ganhar as pessoas, para vivermos aqui e ganhar. Agora, irmãos, não se engane, esse sistema não é de Deus. Porque Jesus, ele disse, o meu reino não é desse mundo. Aí as pessoas confundem que o reino dele não é desse planeta, que ele não tem um plano para esse planeta. Ele ia inventar um planeta à toa, né? Não, ele tem um plano para esse planeta. Mas o reino dele não é deste mundo. Cosmos, ou seja, desse sistema de hierarquia, desse sistema de opressão, desse sistema de inveja, de assassinato, de ódio. De incredulidade. Então, o meu reino não é desse mundo. Alguém está entendendo o que está sendo falado aqui? Olha o que ele disse. Vamos ler aqui. Eu vou ler o próximo texto, ainda não coloco, mas na hora que eu vou ficar olhando para a reação de vocês.
Tá? Amém? A Bíblia diz que o reino de Cristo não é desse mundo. Tá? Por quê? 16:33. O mundo pode ser o que for, mas ele venceu, ele venceu, ele venceu, e com ele nós vencemos o mundo. Só em Cristo se vence o mundo. O mundo é vencido em Cristo. Não há como vencer o mundo sem Cristo, porque só ele venceu. Ou você acha que aquilo que aconteceu quando Satanás leva, Satanás esse que vai ser aprisionado, que é o príncipe desse mundo, quando ele levou Jesus lá, falou assim, eu te dou todos os reinos dessa terra. Ele estava propondo o quê? O mundo, o reino do mundo. As vantagens do mundo, a brisa do mundo, o lucro do mundo, a fama do mundo, o prazer do mundo. Quem são aqueles que reinarão? Aqueles que rejeitaram tudo que tem no mundo. Não amaram o mundo, não ameis o mundo. Nós vamos ler. Então, primeira coisa a considerar. Há uma disposição do mundo contra a igreja, contra nós. Segundo, há uma mente por trás desse sistema. Vocês viram lá na pirâmide, quem está por cima de tudo? Quem comanda isso são espíritos enganadores. Alguns dizem que até já estão começando a se misturar com seres humanos, praticando uma coisa que chama-se íncubos e súcubos. Mas aí é especulação. O que é isso? É quando alguns demônios se misturam com seres humanos e criam. Mas aí já é especulação. Eu sei de uma coisa. O mundo jaz do maligno. O que é jaz? Está debaixo de domínio. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Aqui nesse planeta, só existe um povo que não está debaixo do mundo. Somos nós, o povo de Deus. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo, Jesus habita em nós, então nós vencemos o mundo. Não peço que os tires do mundo. A Bíblia diz, não peço que tire eles, mas livre eles do mundo, do mal. Não peço que o Senhor tire eles do planeta, mas livre eles do mal, ou seja, do sistema mundano. Olha isso. Então, segunda coisa a anotar, que existe alguém por trás desse sistema. Quem está por trás do sistema do mundo? João 12:31, 14:30, 16:11 diz, o príncipe desse mundo. Toda vez que você vê na Bíblia o príncipe do mundo, ou seja, o primeirão lá na pontinha da pirâmide, do iceberg lá, é Satanás. Satanás e seus ajudantes, 1/3 do céu que se rebelou contra Deus, 1/3. É demônio para dedéu. É milhões para cada ser humano que tem na Terra. É milhões. Irmãos, a quantidade de demônios que caíram é incontável. Números humanos têm dificuldade. Quantidade zero que vai aí. Há milhares para cada um. Não é falta de mão de obra que Satanás tem, não. Então, mas ele comanda o mundo. Pastor, mas por que não me atinge? Porque você tem uma marca. Não do 666. Você tem a marca do sangue de Jesus que está sobre você. Sabe quando você estava naquela quebrada, quando você sabia que você ia morrer e você foi livre da morte? Você sabia que na hora que você foi livre, na hora que o seu carro estava capotando, na hora que você ia ser assaltado, na hora que você pensava que você ia morrer com aquela enfermidade? Então, você é uma pessoa escolhida por Deus para vencer o mundo, e Deus te trouxe aqui para vencer o mundo, e nada, nem morte, nem vida, nem largura, nem profundidade, nada nos pode afastar do amor de Cristo. Nada, nem perseguição.
Existe um Espírito de verdade que habita em nós. E esse Espírito de verdade, a gente olha assim e fala, eita, olha lá. É negócio, é isso aí, é o amor. Não sei se você é assim. Eu e a pastora Carmen fica assim, você viu aí o que o cara falou? E todo mundo, isso mesmo. Ele fala assim, você viu o que o cara falou? Não é isso. E ninguém explicou nada. Como assim? Como que você sabe as coisas? Eu acho incrível, irmãos, algumas pessoas que não confiam no discernimento que a gente tem, né? Depois de ter andado tantos anos com a gente. Amém. Fala para o teu irmão assim, você tem o Espírito da verdade. Olha o que diz o texto de 1 João 4, de 4 a 6. Filhinhos, carinhoso, né? João era muito carinhoso. Vós sois de Deus e já tendes vencido, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está em mim. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo. Vamos lá, eu vou ler tudo de novo, toda vez que for a palavra mundo, vocês falam mundo, amém? Vamos lá? Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus não ouve, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o Espírito de Deus, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, como que a gente sabe quando uma pessoa é do mundo? Ou quando ela está debaixo de uma influência muito grande do mundo? Quando aquele que tem o Espírito da verdade fala e a pessoa não entende. Na verdade, alguns nem perguntam. Nem perguntam, porque já tem a ideia formada. Já tem uma ideia já preconcebida sobre as coisas do mundo. Em geral, irmãos, essa ideia, ela atinge a igreja, e sempre foi assim, de uma forma sorrateira. Como? Eu acho que tentando provar uma tese de exagero. Tudo bem, eu acredito nessas verdades, só que assim, esses caras são muito exagerados. Não precisa ficar indo, cultuando, adorando. E aí quando fala de dinheiro, né? Aí lascou. Porque é o Deus, é um dos deuses, né? Mamon. Para que ser tão, sabe? As coisas não são tão assim. Essa é a mentalidade do mundo. Quem não é do mundo, que tem o Espírito da verdade, sabe que tudo isso aqui passa. E depois vem a eternidade. E aqui chama de espírito do erro. Pergunta para o teu irmão se você tem um espírito da verdade ou você tem um espírito do erro. Em João 5,19 diz, o mundo jaz no maligno. Efésios 6,12 chama de demônios, dominadores desse mundo tenebroso, já li. Então, irmãos, é um sistema governado por Satanás. Essa sentença não é impetrada contra pessoas, essa sentença é impetrada contra o mundo. Pastor, me fala alguma coisa mais palpável, mais assim... Em geral, as igrejas de usos e costumes, eles usam muito isso. Mas eu quero chamar atenção para esse aspecto. Eu vou pegar esse texto aqui, 1 Pedro 3, de 3 a 4. Olha o que Pedro está falando aqui, vamos lá. As irmãs aí vão ficar apavoradas, né? Mas, somente os cabeleireiros aí, maquiadores, esteticistas, ou os vendedores de joias. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos e o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo, que és, para que permaneçam as coisas. Está estranho. Essa tradução está estranha.
que está dizendo assim, que a beleza da mulher, que está falando da mulher, não seja as joias, o frisado do cabelo, as roupas. Aí ele fala, pastor, mas o apóstolo Pedro aqui virou consultor de moda, né? O cara arrumou uma boquinha lá na Armani, né? Sei lá onde. Não, irmãos. Ele não tá dizendo para você não se preocupar, de você não usar joias, você não usar brinco. Não é esse o ponto aqui. Ele está dizendo que a beleza, que a nossa beleza não seja isso. Por quê? Porque essas coisas, elas são muito valorizadas no mundo. Não existe, não é pecado você deixar sua casa arrumadinha, bonitinha. Não é pecado. O problema é quando você transforma isso num Deus. Eu já ouvi falar de gente que não quer fazer célula, porque as crianças vão entrar e vão sujar o tapete maravilhoso dessa pessoa, porque quando Jesus voltar, ela vai levar enroladinho. Ela vai sair voando nesse tapete aí. Tem pessoas, irmãos, que deixa de cuidar da família, de ficar com os filhos, de jogar, de abraçar, porque não tem tempo, porque precisa atuar no mundo e ter sucesso no mundo. Algumas pessoas falam assim, pastor, não dá para eu nessa reunião, porque o meu horário não é incompatível. Porque vai fazer o quê? Então, irmãos, presta atenção, vai ter um dia que vão falar para você, ou você aceita essa marca, ou se você não aceitar essa marca na sua mão, na sua testa, você não vai poder comprar. Parece muito simples isso, né, irmão? Mas imagina você estar com um filho com problema do pulmão, e ele lá se afogando, com infecção no pulmão, e você não ter dinheiro para comprar, porque você vai na farmácia, eles falam assim, dá a sua mão. E você fala assim, não tenho na mão. Então não tem remédio. Irmãos, eu temo que se Jesus voltar agora, se o anticristo se apresentar agora, uns 80%, irmãos, dos crentes que se dizem cristãos, ficarão. Porque estão tão mergulhados na mentalidade do mundo, estão dominados pela mentalidade do mundo. Então ele não está aqui, irmãos, criticando as irmãs que estão se arrumando. Mesmo porque é horrível, né? Pessoa que não toma banho, não se arruma, não põe um brinquinho, pelo amor de Deus, né? Mas aqui está dizendo o seguinte, que não seja isso o seu valor. Por que, irmão, por que o ouro vale tanto? Por que diamante vale tanto? Por causa da ostentação, para a pessoa se mostrar que ela tem poder através de coisas. E carro. Você viu meu carro? Tunadão, velho. Não estou dizendo para você não tunar seu carro. Aliás, tuna com os irmãos que trabalham aqui, da igreja. Mas eu não estou falando isso, irmão. O problema é você tunar o seu carro, o problema é você tunar o seu computador e você não gastar nada para salvar almas na hora. Esse que é o problema. Vocês entendem, irmãos? Até que ponto o mundo te domina? Até que ponto você é um cidadão do mundo? Até que ponto você é um cidadão dos céus? É bom lembrar que cidadãos do mundo não entrarão no céu. Que lugar essas coisas ocupam o teu coração? Que lugar a tecnologia ocupa o teu coração? Há um ano mais ou menos eu preguei sobre tecnologia. E naquele dia eu falei sobre pessoas que ficam loucas com jogos, com tudo, e matam pessoas. E naquela semana, eu falei isso no domingo, irmãos, naquela semana entrou um louco numa escola lá em Suzano e matou um monte de gente. Aí foram ver, cara envolvido com tecnologia, envolvido com jogos, não sei o quê. Aí chegou o homem de Deus e falou assim, irmão, se dedica a outras coisas. Gasta seu dinheiro com outras coisas. E a pessoa, mundana,
Mundana, porque é mundano. Nada a ver. Então, nada a ver, e depois vai embora da igreja. Nada a ver. Vai ficar, viu, queridos? Se não se converter, se não se arrepender. O aviso, irmãos, é um aviso muito amoroso da minha parte. Vamos de novo, fazendo em outro texto? Agora, João 2, 15 a 17. Vamos lá? Não ameis o... Vamos lá, pera, vamos. Eu ia ler tudo, mas vou explicar melhor, Senhor. Não ameis o mundo. Aqui, ele está usando a linguagem... amar o mundo é um amor que está sobre qualquer amor. Um amor perfeito. Por exemplo, eu amo a pastora Carmen. Amém? Eu amo a pastora Carmen. Olha aqui para mim, amor. Eu amo a pastora Carmen. Então, eu permito, presta atenção, eu permito que ela me tenha. E ela permite que eu tenha ela. Quando a Bíblia diz para você não amar o mundo, está dizendo para você não ter vínculo de unidade com o mundo. Eu dou a vida pela minha esposa. Eu penso nela o tempo todo. Quando a Bíblia fala para você não amar, irmãos, são pessoas que estão mergulhadas no mundo de uma forma simbiótica, de uma forma de conexão tão profunda, que quando alguém de fora, se chega uma pessoa e fala assim para mim, nossa, Rairine, você é não sei o que lá, aquilo não me aflige, aquilo não muda meu curso, porque eu tenho um amor pela minha esposa. A pessoa que ama a Deus, irmãos, ela não pode amar o mundo que é inimigo de Deus. Jesus usa a linguagem de casamento para falar do nosso relacionamento com Ele. E aqui Ele está falando para a gente, por favor, não ame o meu inimigo. Porque eu vou destruir esse inimigo, eu vou julgar esse inimigo, chamado mundo, esse sistema. Então, se você ama o mundo, você está traindo a Deus. Amém? Não ameis nem o que há no... Se alguém ama o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no... A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do... Ora, passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eu não sei quem leu essa semana, eu fiz uma postagem que eu vou reler para os irmãos, uma postagem que eu fiz. E eu quero encerrar esse momento com isso. Quando estamos perante alternativas e uma escolha de caminho se nos oferece, a pergunta não é, isso é bom ou mal? Conhecimento do bem ou do mal. Isso é útil ou prejudicial? Não. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é, isso é deste mundo ou é de Deus? Pois uma vez que o único conflito existente no universo é esse, então sempre que os dois caminhos contrastantes se abrirem à nossa frente, a escolha em questão é nada menos do que Deus ou Satanás. Fala para o teu irmão assim, nessa guerra entre mundo e Deus, só existe esses dois lados.
que eu estou dizendo com isso? Quero encerrar dizendo isso. Não existe meio crente. O número da besta, qual é o número da besta? Não é 333, né? Meio besta. Então, Satanás não brinca de ser Satanás. O mundo não brinca de ser mundo. E tampouco Deus brinca de ser Deus. O que você escolhe? O mundo ou Deus? Ah, pastor, não tem meio termo. Não, não tem meio termo. Ah, eu consigo ter meio termo, então. Você já está do lado do mundo. Em cima do muro é o lado do diabo. Aliás, é o lado que mais se lasca, né? Que leva chumbo dos dois lados. Ficar em cima do muro, se apanha dos dois lados. Vocês estão entendendo? Está na hora de você definir de quem você é, do mundo ou de Deus. Se você é de Deus, para de fazer as coisas do mundo. Ah, pastor, mas eu sofro muito, eu sinto muita falta. Então, irmãos, eu não sei, cara, eu acho que você não acredita na eternidade. Não é possível. Porque, mano, só pode. Você trocar a eternidade por uma porcaria, tá bom. Deus não leva em conta o seu tempo de ignorância, agora é o momento de você começar com Deus e esquecer o mundo. Bom, como eu prometi, eu vou chamar todos aqueles que querem fazer um pacto de renúncia do mundo, de quebrar vínculo com o mundo e de dizer para o mundo, eu não sou teu mais, agora eu sou de Deus. Pode vir aqui à frente.